pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ana Laura Ostin e hoje eu estarei aqui trazendo vídeo falando sobre a importância de ler clássicos. E bom, afinal, o que é literatura clássica? Por que ela recebe essa denominação? Clássicos basicamente refletem sobre o contexto da sua época, conflitos, condições nos dias de hoje. Por exemplo, Dostoiévski, ele sempre vai falar sobre questões existencialistas, sobre a existência humana, sobre a dualidade que existe em nosso ser. E o clássico nos ajuda a compreender melhor, a ter senso de moralidade, a entender até mesmo construções de personagens, a filosofia. A literatura não é só palavras em uma página. É muito mais do que isso. Retrata, sim, sobre o nosso interior e tudo aquilo que nos cerca. Há coisas que, por exemplo, eu aprendi em livros, não com pessoas. Não estou menosprezando o contato humano, até porque nós precisamos dele. Até porque lendo o livro a gente percebe a importância de ter o contato humano e de entender sobre a humanidade. Mas os livros são essenciais para a construção da sua identidade. Eu falo identidade, da sua identidade. E por que é isso? Por que é tão importante ler clássicos, meu Deus? Mas quando começa a ler clássicos eu acho que é chato, você nem lê o clássico. Você vai ler um clássico, você vai pelo mais difícil, você já vai em Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu não consegui ler a primeira vez Crime e Castigo. Então, bom, por que a literatura é tão importante para a história? Bom, ela ajuda a gente, para quem escreve, ela ajuda a melhorar as habilidades de escrita e melhorar também o nosso vocabulário. Por quê? Não que a literatura hoje seja pobre, mas pelo contexto da nossa época, dessas diversas informações, está cada vez menos produzindo livros grandes, de 400 páginas, vamos dizer assim. Cada vez mais os livros, eles na verdade têm, em média, 300 a 200, porque não há tempo. As pessoas estão carregadas de informação, então elas querem consumir o livro cada vez mais rápido. Então um livro grande não vende. E o mercado editorial precisa continuar existindo, porque ele é muito importante. E se a gente não cuidar com essa questão da nossa própria ansiedade, do nosso ser, de querer terminar tudo mais cedo, nós vamos acabar tirando os livros. E eles são importantíssimos para a questão moral, porque os livros, eles moldam isso. Bom, vejamos. A cultura ocidental, porque o mundo é dividido em Ocidente e Oriente. Então, o Oriente é o que eles quiserem ser. O Ocidente já é influenciado pela cultura judaica cristã, não lembro, ou católica apostólica cristã. Não lembro muito bem, mas enfim, é influenciado muito pelo cristianismo. Então, tudo que a gente tem de base, de moralidade, de princípios, lições, tudo isso veio do cristianismo. E você não necessariamente precisa ser cristão para consumir literatura clássica, mas saiba que você é influenciado ainda assim pelo cristianismo e pelos valores cristãos. A Bíblia foi um dos livros mais impactantes na cultura ocidental e o mais vendido no mundo, porque ali vem toda a base de comportamento humano. Quando a gente olha Dostoiévski, por exemplo, né, eu sempre vou citar Dostoiévski, que eu acho ele maravilhoso, ou Tolstói, ou a Jane Austen, que foi muito influenciada também pelo cristianismo, né? Ela era anglicana, se eu não me engano, da igreja anglicana. E toda a obra dela, que a gente vê desde os princípios entre um romance e ao mesmo tempo, assim, ela falava sobre os conflitos enfrentados na época das mulheres, do que não podia fazer, do que podia fazer, as questões sociais, os falares, os dizeres das pessoas. Tudo isso era muito comum. E toda literatura vai refletir sobre a sua época. A nossa literatura, por que ela parece pobre? Não é porque ela é pobre. Não estou criticando os livros, até porque tem muitos livros clássicos que hoje a gente vê que
são absurdos. Por exemplo, Lolita, do Nabokov, é um livro maravilhoso. Ele é muito bem escrito, é estruturado, consegue nos fazer ficar imersos na narrativa, mas ao mesmo tempo é doentio, porque você vê aquele livro como um romance. O livro todo você acha que é um romance, mas na verdade é simplesmente o livro contando a partir da visão de um pedófilo sobre uma garota de 14 anos que ele se apaixonou. Ao mesmo tempo que nós temos questões morais, nós temos questões que fazem a gente duvidar da nossa moralidade. É isso que a literatura faz. Por que é tão importante ler livros? Ler livros não faz você fugir da sua realidade. Eu lembro que há muito tempo, eu falava isso, aliás, que a literatura ela era usada pra gente fugir da nossa realidade em si, né? E algumas realmente são fantasias em si. O gênero de fantasia, geralmente ele é mais usado nesse quesito, né? Da gente fugir da realidade, que não é bem fugir, não é bem ter uma escapatória, mas enfim. Porém, o tema da literatura clássica, em sua maioria, não todos, eles nos trazem de confronto à nossa própria realidade. Quando a gente coloca um livro de fantasia, que aliás faz parte da literatura clássica cristã como Crônicas de Nárnia, a gente percebe que há vários conflitos dos nossos pecados com a nossa questão espiritual, com a nossa questão com a relação com Deus. Há muitos confrontos... Há muitos confrontos em relação à nossa própria alma. Questões que nos fazem perceber onde estamos agindo errado, o que devemos mudar. É aquela literatura que faz você não ficar preso porque te faz fugir, mas te faz ficar preso porque ela te confronta, porque ela mostra quem realmente você é. E esse papel da literatura é extremamente importante. Os livros clássicos são ricos, extremamente, tanto de vocabulário quanto de história, narrativa, de camadas, profundidade. Vai muito além do que a gente enxerga. E por nós lermos, conseguimos ter senso crítico, e isso é extremamente importante. Não porque você vai fazer um Enem e você precisa de senso crítico apenas para uma redação. Tenha senso crítico na vida, isso é extremamente importante. Uma pessoa que não tem uma identidade é muito triste. Penso na visão mais ampla das coisas, você vai enxergar o mundo de outra maneira. O que eu digo pra vocês é apenas ler, sabe? Mas eu não consigo ler clássico porque é muito difícil, não sei o que. Calma, meu filho, você tá no meu canal, vou te dar dicas. Não, mas é sério, comece por literaturas infanto-juvenis. Eu sei que vai parecer estranho, né? Começar por uma literatura infantil, né? Meu Deus do céu. E meu DN de Green Gables não tá aqui porque eu emprestei. Mas Anne de Green Gables é um livro essencial para quem quer começar na literatura. Inclusive tem uma série, né, adaptação da Netflix, que é engraçado porque ela cita Jane Eyre e a história dela não é tão diferente da Jane. E a gente tem Poliana Moça, Poliana em si, que é um livro muito bom, também sobre uma órfã. Nossa, eu tô só contando sobre história de órfãos, né? Mas enfim, tem rádio também. Comece com literaturas fáceis e vai indo pro difícil. Não comece já pelo, nossa, vou ler, sei lá, deixa eu ver aqui um livro. Eu vou ler Guerra e Paz, vou ler Os Miseráveis. Gente, se você não tem costume de ler, você não vai entender bulhufas. Se você não sabe ainda, agora você já tá sabendo que eu escrevi um livro e ele está à venda na loja Uniclap. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. É um romance / guerra que se passa no século XX, em meio à guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, com a participação do Canadá, porque é onde se situa a história.
E é basicamente um romance. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, para que não sei se vocês vão ter interesse, mas espero muito que gostem. E basicamente a sinopse é essa. Em meio ao turbilhão de incertezas na década de 1961, na fazenda Greenwoods, em Toronto, Annabeth Bones busca algo mais profundo em uma sociedade à beira do colapso. Quando o destino a conduz a uma festa aristocrática, ela encontra Thomas, um jovem enigmático que promete aventura em meio ao iminente do caos da Guerra do Vietnã. Suas vidas se entrelaçam, mas a crueldade da guerra os separa, deixando um vínculo indelével. O Céu é um Paraíso na Terra com Você é mais que um romance, é uma saga de amor e resiliência em tempos de adversidade, capturando a intensidade dos sentimentos humanos em meio ao caos do mundo. Uma história que transporta o leitor para uma era nostálgica e profundamente emocional. E bom, outra coisa que eu quero dizer é que se você gosta de Lana Del Rey, se você gosta da antiga Hollywood, de filmes antigos, se você gosta de literatura clássica também, eu faço muitas referências. E o vocábulo dele também foi uma inspiração dentro dessa literatura. E bom, é isso que eu quero dizer pra vocês. A página é amarela. Eita! A página é amarela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijão!